Profeta, o senhor que fala tanto em felicidade, como pode ser feliz um homem sabendo que vai morrer? Olha, eu confesso que eu tenho medo da morte. Quem tem medo da morte tem medo da vida também, pois a morte é a continuação da vida. Quem entender a vida, entenderá a morte. A vida é o afastamento da fonte original. A morte é a volta para casa. Mas eu não entendo porque eu devo trabalhar, me preocupar, sofrer. Afinal, profeta, qual o significado de tudo isso? A ninguém é dado o direito de dar o significado da sua vida. A vida é sua, esse é um direito seu. Você é o seu próprio santuário. Não procure o significado da vida fora, em mim, nos livros. O significado da sua vida está dentro de você. Acontece que eu não consigo encontrar, por mais que eu procure, o significado da vida. Então, como encontrar o significado da morte? Quando você souber o que é a vida, saberá o que é a morte. São polaridades de um mesmo fenômeno. Não são contrários, são complementares. Mas mesmo assim, eu ainda tenho medo da morte. Ninguém ama o desconhecido. Se você for miserável em vida, a morte revelará miséria. Mas se você tiver amado e algo não físico tiver entrado em você, a morte não será tão penosa. Uma nova vida, um novo mundo sobrevirá. Depende de você fazer da sua morte uma bênção. É você quem se julga, se condena e declara sua própria pena. É você. Podem ficar à vontade. Meus irmãos, saudade de todo mundo, saudade das nossas segundas-feiras, saudade do seu Zé, das entidades que todos recebiam, do nosso trabalho, dos passes. É com muita saudade mesmo que eu lembro de todos vocês. E não esqueci, de vez em quando eu apareço no grupo. Bom, vamos começar os nossos trabalhos, né? E aí, vamos falar um pouco da filosofia e da espiritualidade. É uma coisa muito interessante a gente pensar em falar nisso. Eu até coloquei um videozinho do Profeta, do Chico Anísio, antigo, que é um dos meus personagens preferidos do Chico. Ele acabava o programa dele sempre com uma reflexão do Profeta. Quem assistiu Chico City, Chico Total, deve lembrar. Bons tempos aqueles. Aí, aliás, eu escolhi o Chico por dois motivos. Primeiro, Chico Anísio dizia que não era um humorista, que ele incorporava, que ele era um médium da criação, um médium do humor. E cada personagem dele, ele incorporava. Aliás, se vocês repararem, Painho, o Profeta, Velho Zusa, né? Todos os personagens dele, a velhinha de Taubaté, a voz era diferente, tudo era diferente. Aliás, ele sempre falava isso, que ele não conseguia imitar aquelas vozes se ele não tivesse caracterizado como personagem. Para falar como profeta, naquela entonação de voz, ele tinha que estar de profeta. Para falar como Velho Zusa, ele tinha que estar de Velho Zusa. Pantaleão, a velhinha Taubaté, todas elas, todos os personagens. Então ele dizia que ele incorporava, que ele era um médium do humor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que esse trecho do velho, do profeta, fala sobre a busca da felicidade e da vida e da morte. E a busca da felicidade, a explicação da felicidade, a explicação da vida e a explicação que vai além da morte, ela faz parte, é o início da filosofia na Grécia Antiga. Quando éramos politeístas, quando tínhamos uma relação com a terra diferente, quando tudo isso nós buscávamos compreender e explicar o mundo de uma outra maneira. Então, a filosofia, ela vai por esse meio. Só que daí, a pergunta, né?
Mas qual que é a relação com espiritualidade? Filosofia e espiritualidade. Quando a gente estuda filosofia, a gente tem duas visões, a cosmologia e a cosmogonia. Aliás, a cosmogonia primeiro e a cosmologia depois. A cosmogonia é a maneira que nós explicamos o mundo, né? Através do quê? Através justamente dos mitos religiosos, dos mitos que nós temos de criação, os mitos que nós temos, né, sobre o que é o mundo e como o mundo começou através de diversas religiões. A cosmologia, diferentemente, ela busca a explicação do mundo real, do mundo físico. Então nós temos duas explicações. Essas explicações são maneiras diferentes que nós vamos tendo do que é essa origem e da maneira que nós vamos vendo o mundo. E aí, olha só como é que é interessante. Se nós pegarmos os Paité Suruí, aí de Cacoal, eles vão dizer que no início da Terra, no início de tudo, Palop, o deus dos Paité Suruí, ele criou o mundo e criou os animais, todos os animais, tá? Só que ele via que o mundo só tinha animal e tinha alguma coisa faltando. Então Palop pegou metade dos animais e transformou em gente. Olha que interessante. Essa metade que virou gente, porque os Paité Suruí falam justamente isso, né? Que eles são o povo verdadeiro, o povo que é criado por Palop e que ele vem dos animais. O que que acontece? Os animais e os Paité Suruí junto da floresta são uma coisa só, tá? Não é bem assim, mas é para simplificar para vocês. Aí são uma coisa só. Então eles são parentes, porque eles pertencem à mesma criação. E aí os Paité Suruí não fazem distinção da natureza, da terra, da floresta e dos animais. Todos são parentes, tá? Vamos lá. Se você pegar o mito de criação cristão, Deus criou o mundo em 7 dias e a partir desse processo de criação vai se criando a terra, vai se dividindo a terra, vai separando. Primeiro separa a luz das trevas, depois a terra, a água, os seres vivos e por último o ser humano, tá? Se você pegar as religiões nórdicas dos vikings, existia uma vaca sagrada que andava pela geleira e ela encontra 2 blocos de gelo. E desses 2 blocos de gelo ela começa a lamber. E saem um homem e uma mulher que vão procriar e vão fazer o quê? Vão povoar a terra. Então, nós temos vários mitos de criação. Interessante para nós pensarmos como cada cultura vê a sua espiritualidade, como vê a explicação. E essa explicação do que é o mundo é a filosofia, é a relação que nós temos com a espiritualidade. Bom, dito isso, o que nós percebemos? Nós percebemos que nós temos uma relação com o sobrenatural, né? Com aquilo que nós não vemos, mas nós percebemos, nós sentimos, que nos liga a algo maior, que nos liga a algo extrasensorial, né? Que não está somente na visão, não está somente no tato, não está somente no olfato, está muito além dos sentidos. É uma sintonia que nós temos com o todo, com o universo, com Gaia, com a Mãe Terra. E não importa a expressão religiosa, mas é a ligação que nós temos. Por isso que nós, na casa de oração, falamos que nós somos uma casa espiritualista, porque nós respeitamos todas as manifestações religiosas e compartilhamos essas manifestações religiosas por um bem maior, por uma sintonia maior. Por isso nós recebemos na nossa casa todas essas religiões. Nós já vimos crentes, católicos,
candomblé, umbanda, daime, união do vegetal, até ateus nós já tivemos na nossa casa. E nós vamos sempre ter, porque nós estamos sempre abertos a todos eles que procuram o quê? Procuram consolo, procuram acolhimento. E isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte da nossa filosofia, que é compreender, que é acolher, que é estar de braços abertos para aqueles que necessitam e para aqueles que estão lá para ajudar. A sintonia que nós temos que ter é justamente essa. A sintonia de vibrar na mesma energia positiva, na mesma energia de cura, no mesmo ágape, né? O ágape, que é a união desse amor fraterno, que nos une e que nos possibilita ser esse canal. Então a filosofia da espiritualidade é justamente essa, a condição de compreender aquilo que às vezes o intelecto não nos permite compreender, mas que sentindo a vibração, sentindo tudo à nossa volta, sentindo essa conexão. Seu Zé é a grande conexão da nossa casa, né? Quando o Seu Zé nos orienta aquilo que temos que fazer, aquilo que não temos que fazer, quando que nós mudamos, quando que nós não mudamos, na verdade não são regras que o Seu Zé está passando para nós. O Seu Zé está nos orientando de como nós devemos nos sintonizar para podermos vibrar naquela energia, para podermos vibrar naquilo que outras almas encarnadas buscam durante essa encarnação deles, que é compreender essa passagem da vida, que é o que o Chico Anísio está falando, né? Aquela reflexãozinha da busca da felicidade entre compreender a vida e compreender a morte, que o medo que a gente tem da morte, mas quando é a grande incógnita, a grande pergunta, e quando nós compreendemos a morte, nós compreendemos a vida. Então observe, pensem, reflitam o quanto que nós estamos ligados uns aos outros, o quanto que você que está trabalhando na casa, como eu trabalhava dando passe e recebendo, e depois dando as palestras, ou quando outros faziam a mesma coisa, ou os médiuns faziam as curas, cada um tem um pedacinho de responsabilidade no processo de cura daquela pessoa, desde aquele que recebe e dá o passe, até a hora que ele chega para receber a cura, como a entidade que a Socorro recebe, né, que já cuidou de mim e cuidou de vários outros, ou outros médiuns também recebem e fazem na casa, né? O terço que a Márcia faz. Então, percebam que cada pedacinho, que nós somos esses pedacinhos, e que esses pedacinhos juntos é que propiciam que nós possamos trabalhar. E aí que é importante a compreensão do seu valor, do valor do seu pedacinho em cada isso, em cada parte desse processo. Que é o momento que nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos integrar com a espiritualidade, nós vamos receber a espiritualidade. Por isso que antes, na segunda-feira, é bom nós nos abstermos de algumas coisas, bebida, carne, sexo, porque nós estamos em preparação para sermos um instrumento. E quando você compreende essa relação, quando você compreende esse significado, é a própria questão da filosofia da espiritualidade, porque você está compreendendo aquilo que você não vê, aquilo que você às vezes não sente, mas que você é um processo desse instrumento. E é o que o Seu Zé pede. Então, todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos o nosso pedaço nesse processo, e todos nós somos a parte de algo muito maior. Se você está na casa,
é porque você tem algo a resgatar com a casa e com a sua espiritualidade. Reflita sobre isso e reflita sobre o comportamento que você tem que ter na casa e fora da casa. Isso é muito importante. Isso é o que nós precisamos e devemos começar a compreender dentro da filosofia da espiritualidade. Quem eu sou, o que eu sou aqui dentro. E não é só dentro da casa, é dentro da sua vida. Para que nós nos tornemos muito melhor. Porque é só um processo. E nós fazemos parte desse processo. Se você está na casa, ou numa igreja, ou num culto, ou em qualquer lugar, reflita sobre o que você faz, como você faz, e como você age, e como você vai melhorar isso tudo. Bom, aproveitem aí a visão do sol lá atrás. Olha que céu lindo aqui no Centro-Oeste, né? Um lugar cheio de espiritualidades também, né? Mas eu sinto a falta de todos vocês. Espero que essas poucas palavras possam abrir a reflexão do nosso trabalho. Até a próxima. Saudade. Qualquer dia eu apareço aí.